de comparar com OKRs, de definir bem esses key results para chegar no ponto ideal. É bem engraçado como varia de ambiente para ambiente, empresa para empresa. Eu ouvindo vocês falando aí, muda um pouco a realidade minha do dia a dia. Mas o interessante disso é que se a gente consegue adaptar, né? Igual você falou, não é uma receitinha de bolo pronta, a gente tem que pôr nossos temperos. Isso. E aliado ao SL e SLO, quem está escutando vai ouvir a terceira vez que eu falo de erro budget, porque para mim é uma das coisas mais sensacionais. Eu queria que algum de vocês explicasse o que é o tal do erro budget. Erro budget é quanto tempo seu serviço pode ficar indisponível. Uma faixa de tempo, seria mensal, né? Sim. E como que isso muda a dinâmica aí dos squads que vão estar trabalhando orientado a esse orçamento de erro aí? Então, muda a dinâmica de deploy. A galera se preocupa muito mais com o deploy não gerar nenhuma indisponibilidade. E lá na nossa realidade do Serasa, a gente tem spikes de, às vezes, 200, 300 mil requisições por segundo. E daí, durante esses spikes, a gente tem a queda, às vezes, né, de serviços que voltam rapidinho, mas a gente despende nosso erro budget nesses pontos, né? Aí a gente tenta não errar em momento nenhum, não causar instabilidade para não gerar indisponibilidade, para não matar nosso erro budget. Vai muito também de fazer aquele pré-hitting da rede, né? Dar uma aquecida nela antes de vir os spikes. Sim, também. Então, Scale que a gente faz. eu acho, se eu pudesse agregar uma outra forma de explicar erro budget, eu falaria assim, sabe aquele dinheiro que a gente guarda no mês para poder torrar ele com qualquer coisa? É aquele dinheiro, não, esse aqui eu vou guardar aqui, esses R$200 aqui eu vou separar, porque eles eu posso torrar à vontade, comprar besteira, comprar iFood, comprar o que eu quiser, porque eu tenho aquilo separado. Então, fazendo essa analogia, né, por exemplo, a gente tem uma API, né, e a gente precisa entender qual é a confiabilidade daquele sistema, qual é a efetividade. Então, eu tenho requests bons e requests válidos, né, ou seja, eu tenho ali dentro do meu serviço requests que estão entregando a resposta que os nossos clientes esperam, e requests que não estão. Podem ser eles de erros de serviço ou podem ser erros de negócio, né? Então, o resultado disso traz para a gente o quanto o serviço está confiável. E aí, quando eu faço analogia agora com os 200, é aquela porcentagem daquele budget que você vai conseguir gastar sem aquilo afetar a sua operabilidade. Então, entenderam o que eu quis dizer? Eu acho que você chegou no ponto aí, Dani, que para mim esse conceito é tão mágico, porque você começa a trabalhar orientado a uma reserva de erros. E aí, por que isso é incrível? Reserva é a palavra. Primeiro, porque você errar dentro da faixa não é o fim do mundo. O sistema caiu ficou 10 segundos fora do ar. Não precisa ninguém matar ninguém, não precisa cair a ação, chamar a mãe. Não, gente, isso aqui tá dentro do esperado, sabe? Exatamente. Entender que o erro faz parte da vida é uma coisa muito libertadora. E vem o outro lado da moeda que é sensacional, né? O erro budget, ele é um acordo de 3 partes, né? Ou seja, o squad com o time de SRE, com a área de negócio, eles vão entender que se por algum motivo eu estiver chegando perto do meu limite ali, e aí você vai definir 10%, 20%, qual que é a faixa de segurança, para tudo, parem as máquinas. Vamos trabalhar em dívida técnica, vamos trabalhar em resiliência, vamos escalar, vamos fazer nossa infraestrutura aqui, criar mais pods até de resolver o problema. Então, hoje em dia, eu acho que eu vejo uma das grandes dificuldades, usando metodologias ágeis ou não, é entender quando dá atenção para a dívida técnica. Como que você vai priorizar isso, concorrer com um OKR de negócio? Como que você vai priorizar dar atenção para a qualidade de software que deveria ser uma atenção constante? Com o erro budget, você tem uma válvula de escape que é
gente, chegamos no nosso limite. Não tem como entregar mais nada novo enquanto a gente não resolver o nosso castelo de cartas que está prestes a cair, sabe? Então, tem os dois lados da moeda, que é o tranquilizar, o erro pode acontecer, faz parte, é normal, e ao mesmo tempo, nossa, aconteceu muito erro, vamos se mexer aqui para não estourar o nosso limite. Eu só ia colocar um outro ponto aí que eu acho que pode ser tema para um outro podcast, você tocou no ponto aí, o quanto que deveria ser negociado para ter essa margem de erro budget, né? E quando, em qual momento parar tudo e olhar para as dívidas técnicas. A gente poderia passar aqui horas falando sobre FCI, que é que a gente chama de Failure Customer Interaction, que nós implementamos num cliente a partir de SRE e que mudou, inclusive, a forma como os squads priorizam seu backlog, inclusive dívidas técnicas, para ser orientado a esse ponto. Certo? Concorda, Dani? Totalmente. O FCI, né, eu acho que eu posso falar como uma visão de desenvolvedora, assim, eu acho que a implementação do FCI, eu não sei, olhando com a minha visão de desenvolvedora, eu conseguiria explicar, tipo assim, como que hoje, ao invés de eu me preocupar que a minha API está retornando 200, 204, eu me preocupo se de fato os nossos clientes conseguiram fazer o que vieram fazer na aplicação que eu estou desenvolvendo, né? Então, é muito diferente eu falar assim, meu serviço está retornando, tipo, de cada 100 requests, eu tenho um serviço que retorna 98 requests 200. Então, tá de boa, não precisa, eu vou me isentar aqui, porque está tudo funcionando perfeito. Só que aí, quando eu vou chegar lá na experiência do cliente, eu entendo que ele não está conseguindo fazer o que ele realmente veio fazer no nosso site, na nossa plataforma, enfim. Então, ser muito orientado a FCI é muito nesse sentido, né? É o desenvolvimento voltado para comportamento de usuário. E o que fala é que, de fato, a confiabilidade e o usuário é quem decidem é o coração do FCI, né? Então, acho que isso que é muito, muito importante. E aí você, né, em vez de pegar palavras soltas de marketing, tipo, temos que fazer uma coisa centrada no usuário, você de fato coloca isso no seu processo, né? Isso, exatamente. Eu queria pegar um gancho aí no assunto que vocês estão falando, tanto que a Magna citou, como o da Dani. Eu sou de infraestrutura e fui para o lado de SRE, ao contrário da turma aí que são de desenvolvimento, eu tô vindo de outro ramo, de outra área. Acho que, às vezes, a gente tem que pegar um passo um pouco mais para trás, que eu posso dizer por experiência, que, às vezes, falta muito monitoramento, métricas, ou, igual você falou, a Dani comentou ali, de, minha aplicação está retornando 200. Acho que falta uma observabilidade mais inteligente, um CIEM mais inteligente, uma forma mais inteligente de monitorar. Porque dados, se for para coletar dados de qualquer jeito, não faz sentido, né? Sim, total. Se não tem observabilidade, não tem nada. A gente não começa a conversa se você não estiver medindo. Outro ponto que vocês trouxeram aí que foi a da automação, né? Que no conceito até o remove toy, todas as tarefas que são repetitivas ou podem ser automatizadas. E aí isso traz uma coisa que eu vejo muitas empresas tendo dificuldade na hora de implementar, que é entender que esse time não pode ser 100% orientado a atender chamado, 100% atendendo plantão, que é preciso ter um momento para poder fazer a análise, né? Seja uma análise de um incidente, escrever um post-mortem bem escrito, um tempo para identificar quais são as coisas que podem ser automatizadas, né? E eu vejo muita empresa que simplesmente pega o setor de infraestrutura ou de suporte, dá um Ctrl+R ali, rename SRE, né? E tem que mudar essa forma, ter esse tempo para poder desenvolver, ter esse tempo para poder analisar, para escrever, criar documentações ricas, né? Isso aí, às vezes, as pessoas esquecem desses conceitos, querem só os resultados. Trabalhar pela disponibilidade é cada vez mais caro, né? Quando você resolve a primeira camada ali, você resolveu o custo mais baixo, assim. E quanto mais você vai tentando escalar nisso, mais caro vai ficando, e mais você tem que pensar se aquilo está valendo a pena para o seu negócio e se é aquela disponibilidade que você quer chegar, né, Chagas? Então, assim, esse time, quando ele começa a trabalhar de maneira evolutiva, ele começa a olhar para outros custos e para outros pontos, e fala assim, para a gente chegar nesse 99% aqui, vai ficar aqui. E ele começa a pensar à frente, né, do problema, né?
Exato. Quando eu vejo, por exemplo, tem esse time aqui de 2, 3 pessoas que cuidam de 20 sistemas, eles são meu time de SRE. Eu já fico com um pé atrás, porque será que realmente tem espaço aí para tão poucas pessoas? E o time de SRE já é um time reduzido, né? Que entende-se que o Squad está trabalhando junto com eles, com uma série de coisas. Cuidar de tantos sistemas, então tem que ter uma quebra aí de como as coisas estão sendo feitas para realmente elas serem feitas de forma efetiva. E aí eu queria agora criar mais uma pergunta para vocês. Como que foi essa experiência, né, de implementar aí essa disciplina em grandes clientes que vocês estão atuando? Cara, para mim foi sempre bom e sempre aprendi muito tentando levar a infraestrutura como produto para os desenvolvedores. Tanto na BevTech quanto na Serasa, hoje eu também atuo no chatbot, que a gente entrega recurso para os desenvolvedores. Eles usam chatbot para subir recursos, Lambda, S3, enfim, alguns outros recursos. E eu tive que aprender todo o dia a dia de um operador de infraestrutura para poder codar todo esse pipeline que precisava de ser feito. E sempre foi muito bom para mim, para meu desenvolvimento como engenheiro, né? É bem essa vibe aí mesmo. Acho que tudo pode parecer clichê ou não, mas tudo vai da forma como a galera está engajada em trabalhar junto, em estar focada no gol final ali, que é a empresa crescer junto e fazer as coisas acontecer. Eu acho que para mim, eu fiquei até curiosa, assim, eu queria andar mais perto do dia a dia de uma pessoa que vem da área de operações e vem para a SRE, porque para mim foi uma visão, uma mudança de mentalidade mesmo, de mindset. Te garanto que não foi só para você não, viu? Para mim, né? Outro mundo, mudou tudo. Pois é! Assim, digamos assim, o que eu consegui, vou falar aproveitar, posso estar sendo precioso, mas o que eu aproveitei foi conhecimento básico de Linux e redes, entendeu? Tudo que eu aprendi ao longo da carreira, até sair da infraestrutura tradicional para vir para essa infraestrutura mais moderna que a gente está agora, é outro mundo, tem que mudar totalmente a forma de pensar e a forma de trabalhar. Pô, o desenvolvedor tem que saber chão, né? Shell, pelo menos um Python, né, para poder fazer uns negócios mais ajeitados. Não é? Pois é, eu acho que a minha experiência foi muito desafiante mesmo, trazer essa cultura para o time, fazer a gente mudar até a nossa forma de priorizar o backlog, olhando toda essa questão, né, de monitoramento, de como que estão os nossos serviços, a confiabilidade, como cada feature nova vai impactar a confiabilidade dos nossos sistemas, né? Então, hoje eu estou trabalhando muito mais em manter a operação de um sistema que está sendo substituído por outro. Então, a nossa responsabilidade é muito grande nesse sentido, né? Então, e às vezes, por eu ter tido toda essa carreira na área totalmente de desenvolvimento e bem afastada da área de infra, eu fico assim, como eu acho que, às vezes, puxando até um assunto aqui que não tem nada a ver, mas que um dia a gente pode respeito, mas assim, a forma como a gente aprende tecnologia talvez não está completa, né? Eu fico pensando que a nossa formação deveria ser mais abrangente nesse sentido, né? Como que a gente forma uma pessoa desenvolvedora que conhece bem de infra? Enfim, estou aqui viajando nos meus pensamentos. Mas eu acho que seria a vida bem mais fácil, sabe? Eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente. Eu participei dessa mesma transformação aí que a Dani falou, e para mim isso tudo foi, de certa forma, disruptivo. Por quê? Porque eu vi inúmeros times de produto que olhavam sempre para os mesmos indicadores da mesma forma e que só entendiam ou atuavam a partir de um alerta, mudarem o mindset completamente. Isso desde as pessoas desenvolvedoras até as pessoas de negócio, e incluindo diretores, C-levels dessa companhia, onde a gente passou por essa jornada. Então, para mim, reforça que não é só tecnologia. Tem a parte cultural e a parte de negócio muito forte.
Então, Inclusive, eu arrisco dizer que a parte de cultura é Isso mesmo. a mais difícil de implementar, a mais difícil